Passageira comprada, hotel confirmado, roteiro definido? Tudo pronto para viajar? Mas será que você sabe como se portar na hora de passar pela imigração nos aeroportos e fronteiras nos outros países? E os documentos? Pois é, gente, todo cuidado é pouco na hora que a gente tem que passar pelos postos de controle de imigração nos aeroportos. E se você for barrado? Você sabe como agir? No vídeo de hoje eu vou dar para vocês algumas dicas sobre esse assunto. Então bora lá comigo entender melhor? Então onde que a gente começa? Do começo. Por algo que você tem que saber bem antes de chegar no aeroporto, meses antes. Seu passaporte precisa ter pelo menos 6 meses de validade a partir da data que você está embarcando. A única exceção que eu conheço é se sua viagem for para os Estados Unidos, porque como o Brasil faz parte de um tal de Six Month Club, que é uma lista criada pelo governo dos Estados Unidos que define que os visitantes que possuem passaporte dos países membros, tipo cerca de 123 países, eles estão isentos da validade de 6 meses antes da data de saída dos Estados Unidos. Ou seja, para nós brasileiros é necessário apenas que o passaporte esteja válido durante o período da viagem lá. Outra coisa importante, certificado de vacina contra a febre amarela por esse montão de surto de febre amarela que está acontecendo aqui no Brasil. Cada vez mais os países passam a exigir a apresentação do certificado internacional de vacinação para a entrada de brasileiros no território deles. Tudo bem que os Estados Unidos e Europa não pedem vacina nenhuma para nós, mas em compensação, os que pedem são um montão. E eu não estou falando só de Chile, Colômbia, Austrália, Índia, Tailândia ou África do Sul. Pra vocês terem uma ideia, até a data desse vídeo eu dei uma sondada e essa lista chega já a 136 países no mundo que exigem que a gente tome a vacina contra a febre amarela pelo menos 15 dias antes da viagem, antes de viajar para o país deles. Daí, pós-vacina, a gente tem que entrar no site da Anvisa, preencher os dados e depois levar pessoalmente o comprovante com o número do lote da vacina que a gente tomou numa agência da Anvisa. Aí eles emitem para a gente aquele certificado internacional que você tem que grampear no seu passaporte e deixar lá para sempre. Ah, importante, hein? Para viagem, o certificado exige que a vacina contra a febre amarela que a gente toma para viajar tem que ser a dose única. Não serve, por exemplo, essas doses fracionadas que a gente vê as pessoas tomando por aí. Olha só, se você está pensando em viajar, uma dica é o seguinte, ó, vacina da gripe. Ninguém merece, né, chegar numa viagem e aí tá com gripe, né, ou pegar gripe no lugar, tá? Fica a dica aí. Aqui na descrição, inclusive, eu estou deixando um link para vocês dessa lista completa dos países que exigem de nós a vacina. Depois dá uma olhadinha aqui embaixo. E o próximo item, atenção ao visto para os países de conexão. Vamos supor que você está viajando para os Estados Unidos, mas a melhor oferta de preço de passagem que você conseguiu foi indo via Canadá. Se você não tiver o visto canadense no seu passaporte, que atualmente a gente pede pela internet mesmo, sabia que você não embarca em Guarulhos? Ou seja, nesse caso não basta só o visto americano, tem que ter também o visto de trânsito canadense. Daí você vai perceber que às vezes aquela promoção não saiu tão mais barata assim, porque além de você ter que fazer o visto, vai ter que pagar pelo visto, que vai te custar no mínimo $100, dependendo do caminho que você optou. Tem outros países que a gente fica trancado numa salinha de conexão para tomar outro avião, mas tem outros que não deixam a gente nem desembarcar. Daí, além de perder o voo de conexão, as companhias aéreas não reembolsam por conta do erro não ter sido deles. Estou colocando aqui embaixo para vocês na descrição a lista dos países que exigem visto de trânsito para nós brasileiros, caso o nosso voo faça a conexão no país deles, mesmo que a gente não vá ficar por lá, tá? Agora vamos voltar a falar da alfândega. Em primeiro lugar, quando a gente chega num outro país e vai passar pela inspeção da imigração, a gente tem que entender que naquele momento a pessoa que vai nos atender vai decidir se deixa a gente entrar no país deles ou não. Então, gente, bom senso. A gente tem que tentar não fazer muito barulho enquanto a gente está esperando para ser atendido pela imigração, jamais usar o celular. E quando você for chamado, você tem que ir sozinho no balcão de atendimento. A não ser que os seus documentos de viagem, tipo voucher do hotel, do aluguel do carro, forem compartilhados com a pessoa que está viajando com você, ou claro, se você estiver viajando com uma família, com filhos, irmãos e tal. Vou dar um exemplo agora de chegada nos Estados Unidos. O agente da imigração sempre vai te perguntar o motivo da viagem, quanto tempo você vai ficar, com quem você está viajando, se você tem familiares
familiares que moram lá e quanto de dinheiro, além dos cartões de crédito, você está levando para gastar lá nesse período. Que, aliás, nunca pode ser menos do que $500 por pessoa ou também nunca pode ser mais do que $10 mil por família. Senão o que vai acontecer? Os caras vão te colocar numa outra fila de inspeção que é bem mais apurada, que é a tal da salinha de entrevista, e lá eles vão decidir se você entra ou volta para casa. Agora, chegando na Europa, todos os países europeus têm o mesmo procedimento, já que a gente muitas vezes entra por um e circula por vários outros, tá? Para viagem com duração de até 3 meses, a gente não precisa visto para nenhum país europeu. Agora, todos eles exigem um seguro viagem internacional com cobertura no valor de 30 mil euros por pessoa. E além disso, as dicas fundamentais para a hora que a gente desembarcar e estiver de frente com a imigração, quais são? A gente tem que comprovar que a gente pode bancar a estada por lá. Então é preciso levar em espécie pelo menos 60 euros para gastar por dia de viagem, além de um cartão de crédito internacional. Vouchers dos hotéis, se você fez pela internet, imprime tudo. Se você vai ficar na casa de alguém, é legal levar uma carta convite assinada por quem vai te hospedar e escrita na língua do país, senão você pode se embolar na hora de explicar para os caras onde você vai, com quem você vai ficar. E se você for continuar a viagem depois dentro da Europa, tanto a passagem aérea, as passagens de trem, tudo isso que você comprou com antecedência são importantes você levar numa pastinha de viagem, naquela que você vai imprimir e colocar todas as documentações da sua viagem. E daí, né, se você quiser ficar mais tranquilo, o que é legal você colocar nessa pastinha? Comprovante de renda, documentos que comprovem seu vínculo no Brasil, tipo carteira de trabalho, título de eleitor ou certidão de casamento. E agora, como é que você age com os agentes da imigração lá na Europa? Bom, os caras vão te fazer várias perguntas, conferir sua documentação e eles podem também decidir te entrevistar ali mesmo ou num lugar separado. Portanto, gente, não demonstre nervosismo, responda a todas as perguntas dos caras de forma objetiva e clara, capaz até de te perguntarem a quantidade de malas que você tem, quererem ver tudo que você está levando, perguntarem por sua situação de emprego no Brasil, sobre os bens que você tem e por aí vai. Não se sinta ofendido nem vigiado, é o trabalho do cara, o cara tá ali e foi instruído para fazer aquelas perguntas. Mas, e se mesmo depois de tudo isso, você for barrado na imigração? E daí? O que você faz? Run. Eu sei que é muito chato quando isso acontece com qualquer pessoa, mas tenho que falar disso pra vocês porque às vezes acontece. Primeiro é o seguinte, ó, você tem que saber que todo turista barrado em qualquer imigração tem direito de saber quais foram os motivos e de telefonar para um representante do consulado do Brasil naquele país que ele chegou. Aliás, estou colocando um link aqui na descrição para vocês. Este é do Ministério de Relações Exteriores com os telefones de plantão consular em todos os países do mundo onde a gente tem embaixada e consulado. E também os telefones do Itamaraty em Brasília. Outra coisa, né? Claro que quando cai a casa, a pessoa se sente acuada, não consegue raciocinar rapidamente, mas tenta se lembrar do básico, que é o seguinte. Se você não conseguir se comunicar no idioma dos caras, ou em inglês pelo menos, você pode pedir um intérprete. Muitos lugares não tem agentes que falem português, óbvio, mas é provável que achem alguém que fale pelo menos espanhol para conversar com você. E saiba, pessoal, que durante esse período de retenção, todo turista tem direito a se alimentar, beber água, acesso ao banheiro e a qualquer tipo de meio de comunicação. Não é permitido que nenhum turista fique retido em nenhum aeroporto do mundo por mais de 48 horas e é obrigatório que eles te devolvam todos os documentos quando você for liberado ou colocado num próximo voo de volta para o Brasil, caso resolva que você vai ser deportado. Mas ó, choruca, isso não vai acontecer com você, não vai acontecer com ninguém, tá? Eu espero. Eu só tô falando desse assunto pesado porque acho importante deixar registrado para que todo mundo saiba dos seus direitos e a quem recorrer no momento de pânico internacional. Então, ó, tá aqui no canal. Se acontecer algo com você ou com alguém conhecido seu, lembre-se, volta aqui, vê de novo esse vídeo, tá? E olha todos esses links que vai ajudar muito vocês nesse momento. Agora vamos falar se deu tudo certo, que sempre vai dar, certo? Mas sua mala não chegou com você, eita. Puta que me pariu. Daí, o que você faz? Você assiste aqui no canal um outro vídeo que eu tenho de como fazer caso você tenha chegado bem, mas a sua mala não tenha chegado. Durante a viagem, gente, sempre guarda o seu passaporte no cofre do hotel. Anda só com uma cópia dele. Porque se você perder, vai ser o maior perrengue emitir outro passaporte para você poder voltar para casa. Pra vocês terem uma ideia, os consulados e embaixadas do Brasil lá fora têm horário bem curto de atendimento e só funcionam dias úteis. Vai que você perdeu o passaporte na sexta-noite, por exemplo. E na hora de voltar, gente, não se esqueçam que vocês vão, mas que vocês também voltam.
E de novo, passar pela segurança do aeroporto e depois pela imigração é outro perrengue. Então o que você tem que fazer? Tem que estar no aeroporto pelo menos 3 horas antes do horário de saída do avião. Passaporte na mão. Não viaje com muita bagagem de mão. Com aquelas coisas que você já sabe que vão apitar na hora de você passar pelo detector de metais dos caras, tipo sapato, cinto, bota difícil de tirar, aquele monte de roupa que o pessoal usa que na hora demora ali alguns minutos para poder se livrar dela, para conseguir passar pelo raio-x. Afinal, né, pessoal, a gente tá voltando para casa, então menos é mais. A ideia é o quê? Facilitar as coisas pra gente, pra eles e pra quem vem depois, né? Cumprindo o quê? As regras e ordens de segurança, aliás, que são regras de segurança para o nosso benefício. Quem quer rir, tem que fazer rir. Gente, então era isso. Só tô terminando esse vídeo curtinho para vocês. Eu tenho um montão de vídeos de dica de viagem aqui no canal. Se você assistiu esse, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo comigo se você já passou algum perrengue, alguma alfândega em algum lugar do mundo, tá? Eu vou adorar responder para vocês e não se esquece de me seguir também lá no Instagram. Então boa viagem, sem perrengue nenhum para todo mundo, porque como eu digo sempre, por aqui viajar é uma delícia. Então, bora comigo!